Boa noite, eu sou Renata Marques e o Catanduva Sem Filtro de hoje é o comentado. E nós vamos falar de Catanduva, vamos falar de cultura, vamos pensar em alguns pontos que talvez você não tenha percebido, falar de algumas curiosidades e conhecer um pouquinho mais da nossa própria história. E eu vou fazer uma pergunta simples para você que mora aqui. Em que momento a nossa cidade deixou de ser cidade feitiço? Porque quem nasceu aqui sabe que isso não é coisa de internet, não é meme, muito menos campanha de marketing, mas sempre fez parte da história da cidade. A famosa bruxinha, que muita gente lembra até hoje, já esteve em material turístico, eventos culturais, lembranças da cidade e até no futebol. O próprio Grêmio Catanduvense, que é o time de futebol um pouco mais antigo que tinha antes do Catanduva, usou esse símbolo. Nós tivemos revista, a Feiticeira. Ou seja, isso sempre fez parte do imaginário de Catanduva, dos catanduvenses. E tem um detalhe que muita gente talvez nem saiba ou não lembra, mas isso não foi decidido por marketing ou por meia dúzia de pessoas. Teve consulta popular. Em 1994, a população participou de um plebiscito no Garden Shopping e decidiu manter a bruxinha como símbolo da cidade feitiço. Não tem nenhuma ligação com religião, feitiço, nada disso. Catanduva sempre foi conhecida, desde 1940, por cidade feitiço. O apelido que atravessa gerações faz parte da identidade cultural do município e sempre esteve presente em diversas representações da cidade. A origem desse nome remonta às décadas passadas, quando Catanduva começou a ganhar fama pelo charme, pela hospitalidade e pela capacidade de encantar quem chegava. O termo feitiço passou a simbolizar justamente esse magnetismo da cidade, um lugar que conquista moradores e visitantes. E aí o jornalista Nair de Freitas, proprietário do antigo jornal A Cidade, passou a chamar a Catanduva de cidade feitiço, uma forma de dizer que a cidade tinha algo especial, um encanto que conquistava quem chegava aqui. Então, nós não estamos falando de algo inventado agora. Aliás, essa identidade é tão forte que está no hino de Catanduva, que também foi escolhido por meio de concurso público em 1996 e que menciona claramente a expressão de cidade feitiço. E aqui eu quero abrir um parênteses que vai fugir um pouquinho do contexto aqui da cidade feitiço, mas que é importante falar porque muitas vezes passa despercebido. Eu frequento diversos eventos oficiais da cidade e uma coisa que me chama bastante a atenção é que muitas vezes as pessoas que estão ali representando a população não conhecem o hino de Catanduva ou não sabem cantar, o que dá na mesma, vai de acordo com o termo que você quiser usar. Eu sei que ninguém nasce sabendo, principalmente o hino da cidade, isso é verdade, mas também é verdade que o interesse em conhecer a própria história deveria existir, principalmente quando se ocupa um espaço público de representação, né? Pessoas que estão nos representando, que pelo menos conheçam o hino da cidade, quem estão ali representando. Mas talvez isso aconteça porque falamos pouco sobre nossa história, pouco se ensina, pouco se lembra, pouco se valoriza. Né? Então, vem aí também da nossa cultura de pouca disseminação da nossa história. Mas voltando ao tema principal, a última frase, né, do hino diz que Catanduva, cidade feitiço, quem pisa teu chão não esquece jamais. Ou seja, não é um apelido qualquer, não é alguma coisa inventada ali por alguém ou por uma pessoa que quis divulgar ou fazer uma campanha de marketing. É uma identidade construída ao longo de décadas. A própria Faculdade de Medicina de Catanduva, que também é bem conhecida, né, longe aqui da nossa região, é conhecida por todo o estado, por todo o país, digamos assim, a bruxinha virou símbolo tradicional entre os estudantes. Na quadra da inclusão social, o centro da quadra tem a bruxinha estampada. No governo do Carlos Eduardo, quando ele foi prefeito aqui, o símbolo da bruxinha fazia parte da arte do governo. Agora, tem uma coisa que é curiosa e que é isso que eu queria que você pensasse e analisasse comigo. De uns tempos para cá, quase não ouvimos mais falar de cidade feitiço. O que aparece cada vez mais é cidade fraterna. E por que substituir um símbolo histórico da cidade por um novo slogan? Por um slogan de campanha, por um slogan de governo?
Porque cultura não é só festa, cultura não é feira anual, festival, programação de calendário. Cultura é memória, ou é assim que a gente aprendeu. É aquilo que atravessa gerações, é aquilo que faz pessoas se reconhecerem como parte de um lugar. É aquilo que as pessoas se identificam ao olhar e sabe por que está falando aquilo. E quando começam a trocar símbolos históricos por slogans novos, é complicado. É natural que as pessoas perguntem o motivo do porquê essa mudança. Será que é uma tentativa de alinhar a cidade com um discurso mais conservador? E olha que eu sou denominada como conservadora. E se for isso, fica até mais estranho e mais preocupante, porque preservar símbolos históricos é justamente uma das bases do conservadorismo. Conservar significa preservar o que veio antes, não substituir. Nós não estamos falando em trocar um pelo outro. Um não é melhor que o outro, independente da sua escolha, da sua preferência. Conservar significa manter, não substituir. Talvez exista uma explicação simples. Talvez seja mais fácil mudar o símbolo de uma cidade quando você não nasceu nela, quando você não cresceu nela, quando você não viveu a história que contribuiu a essa identidade. Talvez esses valores não te afetam, afinal você não é da cidade. Me parece que a necessidade de marcar um governo está sobrepondo a cultura ou a história da cidade. Porque quem é de Catanduva sabe muito bem. Cidade feitiço não é detalhe, é parte da história. É história da cidade. Não se troca como se troca um slogan de gestão. Catanduva pode ser fraterna, pode ser acolhedora, pode ser solidária, pode até ser a tal cidade excelente. Mas isso nunca impediu que ela continuasse sendo aquilo que ela sempre foi. Catanduva, cidade feitiço. Porque a cidade que esquece a própria história corre o risco de perder aquilo que a torna única. Catanduva não precisa de gestão que reescreva a história, precisa de gestão que respeite a história que já existe. E você, o que você acha disso? Você acha que Catanduva, cidade feitiço, pode ser trocada assim? Porque um governo quer substituir? E eu vou deixar uma dica aqui para você que gosta de história, gosta de ver os conteúdos antigos, fotos antigas aqui da nossa cidade. Tem um site, catanduvacidadefeitiço.com.br. Eu pesquisei o site para saber um pouco mais da nossa história também, afinal de contas, tudo é aprendizado. Lá tem muito conteúdo, é um site que eu fiquei encantada e eu recomendo a todos vocês. catanduvacidadefeitiço.com.br. E se você gostou do nosso conteúdo de hoje, deixe seu comentário, fale o que você pensa, o que você acha, Catanduva cidade feitiço ou Catanduva cidade fraterna? Deixa seu comentário aqui, é muito importante para nós a sua inscrição no canal, seu like, seu comentário, encaminhar para outras pessoas. Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas e ajuda muito o nosso canal a crescer. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fiquem com Deus. Até amanhã no Catanduva Sem Filtro Notícias e que Deus os proteja.